você está vendo agora é considerado o maior que já existiu. É o Leão da Barbária. Vou dar uma chance para você adivinhar o que causou o desaparecimento desta criatura. É bastante óbvio que muitas espécies de animais se extinguiram por causa dos humanos, mas se falamos de leões, não somos só nós que afetamos negativamente sua população. Hoje você aprenderá como as pessoas aprenderam a viver debaixo d'água, por que os macacos roubam filhotes de leões e como as fábricas mudam a cor dos animais. E isso não é uma cobra! Falcões e outras aves do tipo são predadores diurnos sem igual, mas à noite o equilíbrio das forças muda. Peraí, como assim? Pois é, a coruja pegou uma águia direto do ninho e nada a impediu. Vou rebobinar! Vocês olhem bem, isso não é um pássaro, e sim um ninja alado. E existem muitos casos assim. Durante o dia, uma águia comerá com prazer uma coruja ou seu filhote, se eles cruzarem seu caminho. Algumas espécies preferem exclusivamente pássaros para o almoço. Mas assim que o sol se põe no horizonte, a hora das corujas chega. Elas são verdadeiras máquinas de matar que comem de tudo, incluindo outros predadores, répteis e até gambás. Por que não comer uma águia? Mesmo que a presa seja muitas vezes maior, isso não significa que as corujas não tentarão. Ah, e não se esqueça que elas voam em silêncio absoluto. Eu já falei sobre isso em um vídeo anterior. Mas tudo bem as corujas atacarem as águias. Hey, what happened? Elas, pelo menos, estão na mesma categoria de peso entre as aves. Outra história são os babuínos. Babuínos roubando filhotes de leão. À primeira vista, isso parece um cosplay do Rei Leão. A única coisa que falta é a música correspondente e Pedra do Rei. Além disso, há evidências de que a babuína cuidou direitinho do filhote de leão encontrado, como se ele fosse seu próprio filhote. Ela limpou seu pelo, o levou de árvore em árvore. Mas a realidade não é um desenho animado, e nem o Elton John com suas músicas pode ajudar nesse caso. Os babuínos realmente roubam filhotes de leões, mas não o fazem para interpretar seu próprio Hamlet no meio da savana. Tudo é muito mais trágico e ao mesmo tempo mais simples. Os leões comem babuínos. E os primatas praticamente não conseguem vencer esse predador. Portanto, um esquema cruel teve que ser inventado. Os babuínos roubam os filhotes de leão para se livrar da ameaça com antecedência. Se não há bebê, significa que não haverá um leão adulto no futuro para fazê-los de almoço. É, a selva como ela é. Roubos são sempre, no mínimo, irritantes. Imagine que você foi pescar, lançou a isca e, de repente, simplesmente roubam o que você pegou. What can I say? E é pouco provável que você se sinta consolado ao saber que não foi uma pessoa que fez isso, mas um polvo, o mais inteligente de todos os invertebrados. Ah, os polvos são a verdadeira maldição dos pescadores. Os ladrões do oceano há muito perceberam que, em vez de caçar diferentes animais marinhos, eles podem se banquetear com o que as pessoas já pescaram. Por que se preocupar? Já está tudo pronto. Praticamente um buffet. Só é preciso escapar da cena do crime a tempo, e o povo também é esperto o suficiente para isso. Os cientistas descobriram há muito tempo que essas criaturas são incrivelmente inteligentes e astutas. Elas sabem abrir latas com proteção anti-criança, constroem abrigos com materiais improvisados e são capazes de lembrar de, e até mesmo detestar, uma pessoa. E os caranguejos comidos... What can I say? Ao contrário dos pobres pescadores, as aranhas do Holomed sabem exatamente como não perder suas presas. Talvez seja por isso que elas preferem comê-las na hora. E essas aranhas se alimentam de peixes. Seriamente, elas caçam enquanto esperam na beira de um lago ou riacho. Ao ver as ondulações do movimento dos peixes, as aranhas saem correndo pela superfície ou imediatamente pulam na água para pegar suas presas com suas patas fortes. Falando nisso, elas podem medir até 8 centímetros, o suficiente para dar conta de um pequeno peixe. Depois disso, tudo acontece como sempre. Uma mordida venenosa, uma curta espera e bom apetite. Mas é pouco provável que você leve uma aranha com você como ajudante em uma pescaria. Ela parece meio hostil. Já o martim pescador é uma história completamente diferente. Este pássaro colorido, um pouco maior que um pardal, realmente sabe pescar. Normalmente, os martim pescadores ficam sentados em galhos pendurados acima da água e, ao notar um peixe, caem instantaneamente.
Tudo acontece tão rápido que ninguém tem tempo de entender nada, nem os peixes, nem os observadores. Já o pássaro agarra a presa com seu bico comprido e afiado e vai almoçar. Eles são pescadores ideais. Mas se não der certo com os peixes, os martim pescadores não se importam em adicionar variedade ao menu. Libélulas, larvas, lagartos, até lagostinhos. Tudo o que não se esconder a tempo será aproveitado. Em geral, tanto as aranhas quanto os pássaros são bons na pesca, mas nos reservatórios de água simplesmente não sobraria nenhum peixe se eles aprendessem a viver debaixo d'água, exatamente como os humanos. E não estou falando sobre nenhum futuro assentamento no fundo do mar. As pessoas vivem ou praticamente vivem debaixo d'água agora mesmo. Os Moken não passam de umas 2 a 3 mil pessoas que vivem na fronteira da Tailândia e da Birmânia. Eles são nômades, que são até chamados de ciganos do mar. E se alguém sabe tudo sobre o mar, são os Moken. Eles vivem da pesca e da coleta, caçando no fundo do mar, sem nenhum equipamento de mergulho. Os Moken podem passar vários minutos a uma profundidade de mais de 20 metros, e isso é apenas uma parte de suas incríveis habilidades. Os caçadores dessas tribos enxergam melhor debaixo d'água do que as pessoas comuns. Já que mergulham desde a infância, seus olhos aprendem a focar mesmo no meio da água salgada. Além disso, eles sabem como ficar mais pesados sem pesos e caminhar pelo fundo do mar. Apesar de todos os adventos da civilização, como dinheiro, rede de esgoto e Wi-Fi, alguns Moken ainda são nômades, passando a maior parte do tempo no mar. Infelizmente, não sobraram muitos deles. Mas será que as habilidades dos Moken funcionam fora das águas com as quais estão familiarizados? Vamos imaginar que estamos na floresta e olhamos para cima. Não está vendo nada de diferente? As árvores não se tocam. Elas parecem manter uma distância de propósito. É verdade. Para quê? Esse fenômeno é chamado de timidez botânica, e já vou logo dizendo, os cientistas ainda não sabem ao certo por que isso acontece. Eles estudam as árvores tímidas há 100 anos, mas não chegaram a um acordo. Alguns acham que isso acontece para reduzir a propagação de insetos nocivos. Bem, você sabe, se você não chegar muito perto de algo infeccioso, você não se infectará. Ou seja, como humanos. Outros dizem que é assim que os galhos tentam se proteger contra o vento. Além disso, existem cientistas que sugerem que, dessa forma, as árvores estão simplesmente potencializando sua fotossíntese. Elas não bloqueiam as folhas uma da outra, o que significa que permitem que todo mundo dê o seu melhor. Resumindo, ninguém sabe de nada, mas é muito interessante. No fim das contas, não existem muitas maneiras das plantas evitarem algo nocivo ou perigoso. Elas não podem, por exemplo, fingir que são cactos para espantar as pragas. Mas quem tem sorte nesse sentido são as lagartas. Parece que, se quiserem, elas podem fingir ser qualquer um, até uma varinha, até uma cobra venenosa. Sério? A lagarta da borboleta Emeroplanes triptolemus fica bem grande, mas se você for grande e não for um leão, com certeza será comido. Felizmente, a evolução conseguiu um disfarce incrível. Ao menor perigo, a lagarta se pendura no galho e, com toda sua habilidade, imita uma cobra. Sugando o ar através de pequenos orifícios na superfície, ele infla sua cabeça, criando a ilusão de um crânio triangular de um verdadeiro predador venenoso. Se a forma da cobra mortal não for suficiente para assustar a fonte do perigo, a lagarta avançará, como se estivesse prestes a morder. E apesar de que ela não tenha nenhuma arma real, e de que essa cobra se pareça com um toco, o disfarce funciona. Se existisse um Oscar no reino animal, eu o daria a esta espécie. Provavelmente ninguém passa por mudanças tão rápidas e surpreendentes. Na maioria das vezes, elas levam muito tempo, especialmente quando se trata de evolução. No entanto, você pode vê-la em ação nas borboletas. Vamos deixar as lagartas serpentes em paz e ir até a Grã-Bretanha de meados do século XIX. Veja essa borboleta. Ela se chama Biston betularia e é muito sem graça. Mas foi com ela que ocorreram metamorfoses surpreendentes. Inicialmente, as asas dessa borboleta eram brancas com manchas pretas, e essa cor ajudava os insetos a se camuflarem na casca das árvores. Tem sentido, se você não é visto, não será comido. Bem, pelo menos não imediatamente. A princípio, todos estavam felizes com tudo até que aconteceu a Revolução Industrial. Junto com ela, começou a poluição do ar em larga escala. A ecologia afetou muito a vegetação. Desapareceram os líquenes, nos quais as borboletas se escondiam. Elas precisavam achar uma solução com urgência, por exemplo, escurecer. Mas a história também não terminou aí. Mais de um século depois, as pessoas começaram a lutar contra a poluição do ar, e os líquenes gradualmente voltaram aos troncos das árvores. As borboletas suspiraram profundamente e clarearam mais uma vez. Hoje em dia, exemplares escuros ainda são encontrados, mas são incrivelmente poucos. Pelo menos até que aconteça o próximo problema ambiental.